Amigos do meu canal, Matheus Torres tem uma história belíssima ligada ao patrimônio material e imaterial. Para dar mais detalhes de quem é Matheus Torres, para se apresentar e contar um pouco da vida e da trajetória dele, eu passo logo para ele, para a gente começar. Matheus, é contigo. Olá. Aurélio, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite que você fez, muito simpático. A gente já se conhece há alguns anos e tem uma relação bacana, já conversamos bastante. Mas, enfim, não vou gastar muito tempo mais agradecendo, porque a gente já faz isso no cotidiano, né? Quando a gente tem outras conversas. Eu sou Matheus Torres, eu nasci no ano de 1976, aqui em Salvador. Aos 2 anos de idade, 1 ano e meio aproximadamente, eu fui com meus pais morar na Itália, meus pais e meu irmão, que meu pai foi fazer um curso de restauração lá no centro, Instituto de Restauro de Roma. A gente morou em Roma, a gente morou em Gubbio, a gente morou em Nápoles. E isso foi um determinante em minha vida, porque primeiro sempre foi um canal aberto. Quando a gente voltou para o Brasil, 2 anos depois, a gente voltou para cá em 1980, eu me lembro bem, foi a morte de John Lennon. Meu pai é um bitomaníaco e fala sempre isso, que a gente voltou no ano que John Lennon morreu. Mas foi um determinante essa viagem, primeiro, porque tem essa coisa da restauração, que mais adiante eu vou contar, eu me envolvi e trabalhei durante muitos anos com restauração. E segundo, porque a minha casa virou um espaço aberto para os italianos que a gente conheceu lá, né? Inclusive, um deles, um músico de Napolitan Blues, Pino Daniele, não sei se você ouviu falar, Aurélio, mas ele faz um som muito bom. Fazia, eu acho que não sei se ele toca mais, porque ele não está nem vivo, mas ele tocava Napolitan Blues. Enfim, minha casa sempre viveu recebendo italianos aqui, e eles sempre faziam muita comida aqui em casa, então eu reparava que tinha toda aquela coisa em volta da comida, do prato, as pessoas falavam, não sei o que, então me interessei logo cedo por essa parte de gastronomia, sempre quis fazer coisas, sempre estava na cozinha, sempre olhando minha avó, sempre colado na pessoa que trabalhava com minha avó, na secretária dela, e vendo como era que fazia. Fui aprendendo a fazer algumas coisas, comecei fazendo panqueca, depois passei para polvo. Polvo foi uma coisa que eu passei 10 anos fazendo, assim, até chegar no prato que eu queria, que é um arroz de polvo do jeito que eu queria, direitinho, com todos os tipos de pimentões, e etc. Mas a gastronomia não virou uma parte profissional da minha vida, ela ficou como um hobby. Sim. Assim como foi com a música também. Eu, desde 5 anos, eu comecei a tocar piano com o marido de minha avó, que era praticamente meu avô, Antônio Mison, era um italiano, formado em conservatório na Itália, em acordeon e piano. E ele, quando eu tinha 5 anos, ele me pegou, viu que eu tinha facilidade, e começou a me ensinar piano. Eu toquei piano, toco até hoje, assim, mas sempre como um hobby. Então, gastronomia e hobby, para mim, gastronomia e música, para mim, sempre foram hobbies que eu gosto muito, que pratico muito. São coisas muito presentes na minha vida. Mas eu terminei trabalhando na área de restauro. Eu, com 13 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai em algumas obras, inclusive obras grandes, no Solar do Inhão. Eu tô mostrando a foto sua aí, trabalhando na restauração, menino. Foto, eu tinha 14 anos nessa foto aí. Eu tinha 14 anos, foi no Solar do Inhão, eu trabalhava mesmo, eu gostava muito de trabalhar. Assim, eu gostava, sempre gostei de trabalhar, enfim. E gostava muito de restauração, eu tinha muito jeito. E trabalhei com restauração muitos anos. Mas quando chegou aos 20 anos, eu vi que eu tinha que fazer uma faculdade também, não sei o que, não dava só para ficar trabalhando. Né? Você era rebelde ou era um bom menino pro seu pai? Eu era bom menino, eu fui bom menino. É? Assim, aprontei, fui menino, como todo adolescente, sobretudo na adolescência, eu aprontei muito, eu bebia pra caramba, pra farra, enfim. Mas eu era um bom menino, eu fui um bom aluno na escola, até pelo menos no início do ginásio, quando comecei a sair, né, enfim, beber e fazer outra... Assim, sair mesmo, curtir, né, a vida, que a gente começa a querer curtir. Acho que a gente tem que viver tudo naquela hora ali, que parece Sim. que o mundo vai acabar se a gente não viver. E foi uma fase que eu vivi muito intensamente. Eu comecei a fumar cedo, comecei a beber cedo, comecei a trabalhar cedo também. Então, assim, apesar de tudo isso, eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, né? Que eu tinha que trabalhar, porque, por exemplo, se eu queria fumar com 13 anos, se eu queria fumar com 13 anos, eu tinha que comprar meu cigarro. Acho que não é justo querer que alguém pague pelo seu vício. Mas, enfim, aí comecei a trabalhar com ele. Trabalhei muitos anos com meu pai. Você estudou onde aqui? Eu estudei no ISMA. Eu praticamente minha vida inteira eu estudei no ISMA, no colégio católico. E eu antecipo que sou ateu e não tenho nenhuma antipatia a qualquer religião, contanto que não seja assim, fundamentalista e mais arraigada. Eu não tenho qualquer problema com qualquer religião que seja, pelo contrário, eu acho que as religiões elas têm uma amálgama social que é muito importante, são muito importantes. Sim, mas sim. tenho problemas e não tenho, de fato, crença em nada que não seja científico.
qualquer coisa que não seja científica. Mas é uma coisa minha. Mas enfim, não sou batizado, meu filho também não é batizado. Meus irmãos são e fizeram primeira comunhão, todos os dois, mas eu não. Sei lá, parecia inclusive que meus pais sabiam que ia ser assim. Por que eles batizaram meus irmãos novos e não me batizaram, entendeu? Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Tenho dois. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. É o Daniel e a Alice. Eu estou mostrando a foto aqui sua da infância, aquela foto preto e branco. Ali tem Daniel. Não é nascida ainda ali, não. Minha irmã nasceu depois. Minha irmã nasceu, acho que em 71. Sim. Então, enfim, mas foi depois disso aí, depois que a gente voltou. E eu sou muito ligado a ela, a gente é muito amigo mesmo, assim. Os filhos dela, ela tem 2 filhos, ela também é muito ligada ao meu filho. Então, além de um bom menino, você é um bom irmão. Não sei, minha irmã é uma irmã muito boa, na verdade, também. Ela é muito boa. Ela foi uma pessoa sempre melhor do que eu, assim, no sentido mais boazinha. Aí eu sempre fui mais estourado, e a Alice sempre foi uma menina muito tranquila, muito amena. Daniel também, Daniel nunca foi um cara muito estourado, não. Mas ele é um cara mais tranquilão, assim, pá. E infelizmente não vejo mais muito, mas enfim. São pessoas bacanas, né? Sim. Aí, assim, ó, quando chegou aos 20 anos, eu estava trabalhando na Aquil, construtora Aquil, na 5ª etapa do Pelourinho. E eu tinha encontrado uns dedais nas obras e uma moeda antiga e fui procurar, não sei se você conhece, a professora Ana Gantuar. Na ocasião, ela era diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. E fui procurar ela, saber como era, não sei o que. Ela me passou a numismática para levar lá, para a pessoa olhar a moeda, olhar o dedal, analisou também. E me passou um livro de um arqueólogo chamado Philip Hatz, que eu gostei tanto que eu disse, eu vou querer fazer. Eu procurei saber como é que eu podia entrar em arqueologia. E ela me disse que eu podia fazer museologia, que em museologia eu podia pegar a disciplina de arqueologia e me desenvolver a partir daí. E eu entrei, só que eu acabei não me ligando minimamente. Enfim, quando eu entrei na faculdade, meu filho estava nascendo e eu estava trabalhando, assim, pelo menos um turno, pelo menos, quando não trabalhava final de semana. Não me liguei em arqueologia lá, me liguei mais na disciplina de antropologia, uma coisa que eu gostei muito, assim, e comecei a sentir isso começou a refletir em mim nas obras. Eu fiz muita obra grande, olha, de restauração aqui, junto com meu pai, na época que eu fui sócio dele. A gente fez a obra do Farol da Barra, da Igreja do Bonfim, enfim, de prédios da Câmara Municipal de Salvador. A gente fazia obras de prédios, né? A especialização de meu pai é em monumentos líticos, né? De pedra. Sim. Arenito, pedra calcária, aqui que tem muita. E eu fiquei bem enfranhado nisso mesmo, assim. Eu acabei entrando bem nisso. Mas, enfim, eu comecei a sentir nessas obras uma necessidade de diálogo com a comunidade. Por exemplo, a gente entrava na 28 para fazer uma obra e aquela comunidade ali não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Um cara chegou a me abordar uma vez e perguntar se a gente era da polícia. Para você ter noção, um traficante local, provavelmente, da maneira que ele me abordou, eu achei que era algo assim. E eu expliquei para ele que era tudo, e ele disse isso. Ele disse, mas não, vocês são incapazes de falar com a gente. E eu comecei a sentir essa coisa, sabe? Até que, deixa eu ver, em 2007, eu fui convidado para trabalhar no MAN. O Daniel Rangel, ele me chamou para ir para o MAN, eu enviei meu currículo para lá. Eu tinha enviado meu currículo para o IPAC também. Eu estava como aluno especial ainda do mestrado na Facom, não estava ainda no meu mestrado que eu fiz para a escultura. E quando eu pensei que eu estava indo para o MAN, o diretor lá, Frederico Mendonça, me telefonou e pediu para conversar comigo. Eu achei estranho, cheguei lá. Ele disse, não, porque tem o seu currículo aqui que você enviou e tem esse pedido do Daniel Rangel aqui para você ir para o MAN, mas eu quero que você venha para cá. Frederico Mendonça é nosso amigo Fred, né? O finado Fred, que é um digno de saudosa memória, que é uma pessoa excepcional. Fred terminou virando um amigo mesmo, assim, um amigo muito próximo. Foi meu amigo também, olha, uma pessoa que eu tive uma consideração muito especial, assim, eu aprendi muito com ele. Continua. Fred? Pois é, e aí Fred me convidou, conversou comigo um pouco e disse, não, mas eu quero que você venha conversar comigo, porque eu tinha feito, assim, eu fiz um resumo mesmo da minha vida, porque acho que não tem espaço também pra gente falar de tudo, mas assim, uma parte da minha vida também eu trabalhei com produtora de vídeo, eu fiz muito vídeo institucional, muito vídeo até meio comercial, e eu escrevia roteiro, terminei dirigindo algumas coisas, e Fred estava interessado por uma pessoa que fosse assim, multifacetada, que entendesse quase tudo, e ele me ofereceu, quando eu cheguei lá, 2 subgerências, uma das 2 para escolher. Eu escolhi a Sudom, que era mais ligada à parte de patrimônio, e quem era a gerente na época era uma ex-professora minha, professora Conceição. E, assim, eu cheguei no IPAC
e tive aquele choque primeiro, né, de ir para o serviço público. Eu conheci o IPAC. Meu pai foi do IPAC. Antes que eu me esqueça disso, meu pai foi do IPAC. Quando ele foi para a Itália, ele decidiu não estar mais no IPAC. Ele era funcionário e decidiu sair do funcionalismo público. Então, assim, eu já tinha essa ligação com o IPAC, mas eu nunca tinha trabalhado lá. Eu tinha trabalhado com o IPAC, né? Como a gente tinha empresa de restauração, muito na época de Adriana Castro, a gente fazia obras e com isso eu conhecia um pouco da estrutura. Mas eu tomei um susto quando eu cheguei na sala e vi assim, o estado dos móveis, vi que não existia computador, internet muito menos, a gente tinha uma máquina de datilografia quebrada no meio da sala. Sim. E para você fazer qualquer coisa, você tinha que ir até a diretoria, que era a nossa diretoria, que era de Paulo Canuto, esperar alguém liberar um computador para a gente poder fazer alguma coisa, mas que era até meio longe da nossa sala. Então, assim, estrutura. E eu cheguei, assim, da iniciativa privada, eu, sobretudo, trabalhava com empresa, e que era, assim, o máximo de produtividade, gastando o mínimo que pudesse, sabe? Tinha essa lógica, né? O trabalho, sobretudo, trabalhar com obra, sabe que tem essa velocidade, essa dinâmica, coisa da obra, e muita gente, aquela coisa. E não pode faltar nada, né? Não pode faltar nenhum recurso. Não pode perder tempo, não pode ter gente de bobeira, certo? E quando você chega no estado, você vê um quadro assim, o IPAC é formado por funcionários que estão ali há não sei quantos anos, que não foram valorizados, e você vê tudo isso ali. Né? Você chega e tem tudo aquilo ali. E eu percebi uma coisa que acontece, assim, para resumir essa história, a gente foi, claro, pedindo, lutando para conseguir, né? Logo, um ano depois, a gente estava com ar-condicionado, acho que cada um tinha um computador, os móveis todos novos. Eu passei da subgerência para a gerência muito rapidamente. Conceição foi para o MAB na época, ela transferiu para lá, ela já estava uma pesquisa programada para fazer no MAB, e ela ia se internar lá e eu fiquei com a gerência. E a gerência cresceu assim absurdamente, chegou a ter 57 pessoas, porque tinha o arquivo fotográfico, o laboratório fotográfico, o arquivo técnico, que tem as plantas todas do IPAC e tudo, a biblioteca, eu cheguei a fundar uma biblioteca chamada Manuel Quirino, que foi uma biblioteca imensa com estação estação informatizada para as pessoas chegarem fazendo pesquisa, tudo. Uma biblioteca muito bonita, e infelizmente acabou. O Nadim nos passou para o Pelourinho, essa biblioteca fechada, foi uma coisa que eu sofri muito. Eu estava saindo do IPAC, isso aconteceu já em 2011. Mas enfim, e aí o que foi assim na minha vida quando eu percebi uma coisa no IPAC. Eu, voltando, sou esse cara que nasci aqui em Salvador, nasci em 76, de classe média. Meu pai e minha mãe, dois intelectuais, que são aficionados por literatura. Minha mãe psicóloga, assim, a minha distração na infância era muito ler os relatórios de minha mãe no Juliano Moreira, quando ela ia para lá fazer estágio. Então, assim, isso para mim era uma diversão. Mas eu lia muito. Para quem não é daqui, Juliano Moreira é um internação psiquiátrica, né? Um internato psiquiátrico. Isso, psiquiátrico, exatamente. E minha mãe estagiava lá e tinha os relatórios. Como ela escreve muito bem, eu adorava ler aquilo, né? Ela datilografou para Jorge Amado, chegou a fazer revisão. Uma pessoa que tem uma história na educação também, foi sócio de uma escola muito conhecida aqui em Salvador. Enfim, meu pai, por outro lado, é um restaurador também, que ficou muito conhecido pelo trabalho dele. Ele restaurou o Mercado Modelo, uma obra gigantesca. A gente trabalhou com Mário Mendonça, com José Edson Argolo, com pessoas que são, assim, as pessoas bastante conhecidas nessa área e que tem todo um conhecimento. Orlando Ramos, enfim, tem muita gente aí. Mas é isso, então eu venho dessa formação, cheguei no IPAC, como eu te falei, e vi essa situação, vi setores sem funcionar, estavam querendo fechar um setor, o setor de fotografia, porque a informação que eu obtive foi que solicitava as coisas com eles não respondiam às solicitações. Quando eu fui procurar saber por quê, eles haviam feito 300 solicitações, porque eram 4 fotógrafos com uma câmera fotográfica analógica quebrada. Então a gente pegou esses caras, colocou para eles fazerem um curso de fotografia digital. A partir daí eles escolheram a câmera digital deles, fizeram um excelente trabalho. Assim, 3 especificamente, Roberto, Elias, 4, Elias e Lázaro, foram pessoas que ficaram muito próximas, sobretudo Elias e Lázaro, assim. Foram fotógrafos que me acompanharam muito nas minhas incursões pelo estado inteiro, né? Porque eu terminei viajando a Bahia quase inteira, nessa coisa do patrimônio. Mas enfim, tinha um carinha lá na gerência, chamado Lula Rosa. Isso foi ainda na subgerência, antes de eu ter passado para a gerência. Ele me chamou, eu via que ele era uma pessoa, que ele era muito bacana, assim, nas reuniões, ele sempre aliviava para mim, porque o pessoal pegava pesado às vezes comigo. Eu cheguei, assim, de fora do estado, não sei o que, tem aquela coisa, você chega, tinha uma outra pessoa que era do quadro fixo, que era subgerente, né, antes de mim. Então eu entrei e cheguei a escutar isso, assim, você tomou o lugar de uma pessoa aí, enfim, você chega e toma uns barcos e a compreensão é meio difícil nessa hora, você entender como é que chega
Tem que colocar um cara de fora, na minha idade, que eu tinha 30 anos, para estar no setor assim, com pessoas que têm até doutorado, enfim. Isso teve um pouco de choque. Assim como eu me choquei com a falta de estrutura, eu tenho certeza que eles se chocaram muito com isso também. Mas, enfim, Lula me chamou um dia e me disse assim: Matheus, por que a gente não faz o reconhecimento do Carnaval de Maragogipe? A gente faz o registro. Eu nem sabia, Aurélio, vou ser honesto, eu entrei, eu li aquilo ali, eu entendi o que era a legislação, né? A Lei 8895, o Decreto 10.039, que falam sobre isso, mas eu sequer havia tido contato com o processo de registro. Aí eu perguntei para a Lula, eu só estava acostumado a fazer de tombamento, né? Tombamento era uma coisa, e tinham tombamentos atrasados assim, há 20 anos já em estado de estado provisório. Em estado provisório, que a gente foi, com o tempo, resolvendo essas coisas. Mas era uma demanda muito grande mesmo. E ele veio com isso, eu disse, sim, mas a gente tem um modelo, alguma coisa que a gente possa explicar, como é que a gente faz esse processo? Aí ele fez, não, a gente faz uma notificação lá na prefeitura. E não existe. Seu som não tá um pouco ruim aqui, mas vamos ver. Pode... Você pegou até quando aí? Não, só o finalzinho aí, quando você estava contando aí continua agora. Assim, não existia um modelo, né? Pelo que eu entendi, não havia um processo de registro completo, né? Com um dossiê, nada. Eu procurei alguns processos, eu achei uma solicitação de Adriana Castro, se eu não me engano, para o Conselho Estadual de Cultura, pedindo para tombar a festa de Santa Bárbara, alguma coisa assim. 2 de julho também, a capoeira estava tombada, não estava nem registrada. Então, assim, são esses erros todos que a gente foi corrigindo com o tempo, né? Sim. Mas eu não tinha... Não, Matheus, explica para o nosso telespectador aqui, que não conhece esses meandros, né, a diferença entre tombamento e registro do patrimônio imaterial. É bem simples, assim. Tombamento é para patrimônio material. Prédios, né, edificações, igrejas, objetos também, coleções. Você pode reconhecer através de tombamento, em inventário de preservação. Mas o registro, ele é algo, uma ferramenta específica de proteção do patrimônio imaterial, do patrimônio intangível. Aqui na Bahia, esse instrumento, o nome completo dele é Registro Especial. Nós temos hoje 4 livros de registro aqui na Bahia. Né? A gente tem o livro de registro de eventos e celebrações, o livro de registro de expressões lúdicas e artísticas, o livro de registro de saberes e modos de fazer, e o livro de registro de lugares destinados a práticas culturais coletivas. Então são esses 4 livros onde a gente encaixa, né? Expressões lúdicas e artísticas. A gente tem a capoeira. Vou dar um exemplo de cada um. A gente tem o de saberes e modos de fazer. A gente tem Itabaianos e Acarajé, que também é reconhecida, né, tanto federalmente também pelo Estado. Eu só te interromper na Baianos e Acarajé, eu tive a honra de presidir a sessão do Conselho Estadual de Cultura que aprovou o registro da Baiana de Acarajé no âmbito do Conselho. Que o Conselho tem que aprovar, aquela coisa. E é fantástico isso, né? Porque é um ofício, né, que remete à mulher, a mulher negra, e que formaram, essas mulheres, elas formaram grandes matriarcados, e aí você vai perceber, quando a mulher assume um papel de protagonismo na família, sobretudo nas famílias mais carentes, tudo, da preocupação da mulher com a educação. Então, eu tive também a oportunidade de trabalhar, de roteirizar e dirigir até algumas entrevistas, montagens do vídeo, o Axé do Acarajé, o Aquisila de Axalá, que eu até dei esse título, que pega esse matriarcado todo, e assim, fica evidente para você que a mulher pensa muito mais nessa parte, de educar os filhos, não quer que o cara vá trabalhar cedo, entendeu? É uma preocupação muito maior com a questão da educação. Isso eu percebi assim claramente. O orgulho de dizer que o filho estava na faculdade, isso eu vi muito as baianas na ocasião, assim, e depois. Mas enfim, e aí, o que é que aconteceu? Você estava dando os 4 exemplos de registro, você deu os 2 primeiros. É verdade, eu estava falando do Carnaval de Maragogipe. Eu dei de expressões lúdicas de artistas, capoeira e Baiano de Acarajé. Eventos, celebrações. A gente tem o Carnaval de Maragogipe, que para mim é o mais emblemático, porque para mim foi o que me ensinou, na verdade, a investigar, né, o patrimônio imaterial. Ele foi me dando, assim, os elementos. Eu fui vendo que não dava só para você simplesmente escrever, que você, para trabalhar com patrimônio imaterial, você tem que
capturar de outras formas, tem que ser através de vida, porque tem expressões na hora que a pessoa fala determinado... Enfim, Carnaval de Maragogipe a gente vai falar mais adiante, só terminar logo. E o último, o Aurélio, lugares destinados a práticas culturais coletivas, que a gente tem aqui os terreiros de candomblé. E isso é uma polêmica, porque minha dissertação é sobre isso. E, nacionalmente, o primeiro espaço, né, desses foi a Feira de Caruaru, reconhecido como patrimônio do Brasil, patrimônio cultural do Brasil. Não sei se você deve saber disso. Sim, claro. Inclusive, uma da coisa importante sobre esses registros imateriais, você teve a série Monumenta do IPHAN, né? E tem os cadernos do IPAC. O caso do Carnaval de Maragogipe está nos cadernos, tem um caderno do IPAC específico. Você sabe que eu fui criador dos cadernos do IPAC. Ah, muito importante isso, viu, Matheus? Eu quero te elogiar por isso, porque... assim, porque não adianta ficar lá, o registro lá parado, lá numa gaveta e isso não sai. Para tudo tem uma história. O que acontece, né? É justamente isso que você falou. Não adianta só ficar reconhecendo. Chega num ponto, e eu sou muito inquieto, você deve ter percebido que eu tenho um pouco de hiperatividade, consigo ficar quieto um minuto, e assim, não ficava satisfeito. Fred me dizia, não, Matheus, mas o primeiro ato de preservação é o reconhecimento. Eu falei, tá legal, bacana. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque os prédios são restaurados, eles são protegidos. E as expressões, como é que a gente vai fazer? Já que a gente não vai ficar mandando dinheiro para manter as expressões todas, que isso jamais daria para fazer com todas. Então, acho que a gente podia fazer uma publicação. E a gente foi discutindo até chegar nesse formato dos cadernos do IPAC. A ideia inicial era de pegar apenas o patrimônio, os objetos patrimonializados e materiais. Só que, de cara, primeiro a gente fez sobre o Pano da Costa, que nem é reconhecido. Eu lembro. Estive no lançamento do primeiro caderno. Foi lá na biblioteca, Manuel Quirino. A biblioteca que eu fundei, na época do IPAC. Enfim, esses são os quatro livros, e eu dei, acho que, um exemplo para cada tipologia para encaixar nesses livros. Tá ok? Exato. E o material tem o histórico e Belas Artes, né? Ou tem outros ainda? O tombamento. O inventário de preservação, que não é utilizado ainda. Sim. Isso. Esse livro especificamente de espaços destinados a práticas culturais coletivas, que eu citei a questão dos terreiros, essa questão dos terreiros eu levantei porque eu não era a favor de tombar terreiros de candomblé. Eu achava e continuo achando, ainda em minha dissertação sobre isso, mostrado, que terreiros de candomblé, se você tomba de alguma forma você atrapalha. Sim. Porque, qual é a grande lógica da preservação do patrimônio material? Não é cristalizar. Lógico. Eu queria... prédio e manter a fachada, a volumetria, patrimônio material está se recriando ali o tempo inteiro. No Carnaval de Maragogipe, se você chega num ano, então você vê 4 caras vestidos de gorila, uma mulher vestida de Ana Maria Braga e um louro José. No outro ano, você vê um político, um cara de cueca, cheio de dinheiro na cueca. Então, ele vai dialogando com as notícias. Lógico, não, e digo mais, né? Eu queria entrar um pouco nessa questão aí que você falou, que é importantíssimo. A gente não ficar preso a uma noção substantiva de cultura, né? De que todo e qualquer... Ele é dinâmico e tem que receber essas influências mesmo. Né? Tudo é influência. Se você pegar a Marujada, por exemplo, a Marujada tem N influências e vai recebendo novas influências com o tempo, né? São coisas que vão somando, samba de roda e tantos outros, né? Então você registra, mas... Muita gente como se aquilo ali tivesse perdido as características, como se fosse uma distorção. Não é. Muitas vezes o patrimônio imaterial ele vai se remodelando, ele está ali, né? O tempo inteiro dialogando com esse agora, né? Com esse presente e vai mudando, vai se recriando mesmo. Então, assim, a lógica da preservação patrimônio material que eu consigo conceber é nada mais e apenas você deixar um solo fértil para que elas façam isso. Eu acho que o papel hoje de uma pessoa que preserva patrimônio cultural, sobretudo imaterial, e patrimônio imaterial, para mim, é mesmo, é o mais, de longe, o mais importante, porque patrimônio imaterial é o que vai ensinar o cara a fazer o prédio, é o know-how, é a patente, enfim. Os países centrais, eles consideram patrimônio imaterial bem mais importante, acho que 93%, países como os Estados Unidos, que é justamente isso, é o know-how, é patente, né? São essas coisas. Mas, enfim, eu acho que o nosso papel hoje, de quem trabalha com essa preservação, é isso.
é criar e manter um solo fértil para essas recriações constantes. Exato. Interferir o mínimo, dar muita voz, entendeu? Instrumentos, sobretudo de autodocumentação, para que eles precisam e estão aprendendo cada vez mais. Eu me refiro, claro, aos grupos, produtores e pessoas que produzem patrimônio material. Eles estão sabendo cada vez mais fazer isso, se autodocumentar, estão em contato com essas linguagens novas, coisa que Milton Santos, inclusive, previa, né? Se você lembrar do professor Milton Santos, ele já dizia isso, né? Que a cultura popular ia se apropriar, né? Desses elementos, o povo, né? Ele tratava como povo. E não há nada que mais expresse o povo do que a cultura popular, né? Eu acho que a cultura popular é a voz. Existe algumas discordâncias com o uso do termo, até o Jaime Sodré me falava, né? Ele não gosta do termo cultura popular, né? Ela ficou, mas enfim. E você não, sabe... Só da nomenclatura, só para situar, sobretudo quando eu falo, normalmente cultura popular, tradicional, identitária, enfim, a gente tem a cultura, claro que tudo é cultura. E a gente, enfim, esse é um outro assunto que você está puxando agora. Qual é o problema? A gente está trabalhando com cultura. Bacana. Cultura no sentido antropológico é até sua vontade de ficar no banheiro, praticamente. Sim. Ou pelo menos a forma que você vai ou o que você faz. Mas quando você pega a cultura e traz para o âmbito das políticas públicas, você precisa reduzir pela cabeça. O escopo. Então, assim, a cultura não tem um sentido fixo. O problema, Aurélio, e que isso não é culpa nem da Bahia, nem de São Paulo, nem do Brasil, mas existe um problema grave nessa equação, porque a cultura ela está se desenvolvendo ali pra caramba. E o conceito institucional de cultura, legal também, está muito atrasado, né? A gente tem uma coisa bastante engessada. Então, assim, cada vez mais a gente atende menos, né? Porque a cultura cresce muito mais do que a gente pode atender. Esse universozinho fica aqui e as pessoas têm a impressão que a gente não está fazendo nada, muitas vezes, por conta disso. Entendeu? Sim. E tem mais. Uma das coisas, quer dizer, você sabe que eu tenho uma posição política mais conservadora, se me permite, eu identifico a sua como mais progressista. Não sei se erro na identificação. Mas a gente converge em muita coisa nessa questão cultural. E eu digo para os meus amigos conservadores, olha, não tem nada, para mim, na minha visão, lógico, não tem nada mais conservador do que você conservar as heranças culturais, né? E a cultura, tanto a material quanto a imaterial. Essa é a lógica que prevalece, inclusive, institucionalmente. Não deveria ser. Eu entendo, você é conservador, enfim, a gente é amigo e se respeita bastante, independente das opiniões. Aliás, eu acho que ter opinião diferente da gente é o que faz a gente crescer e repensar algumas coisas, tanto eu quanto você. A gente, né, dá informação até envelhecer, que eu chamo envelhecer quando você está perto da morte, já, porque enquanto você não está... Aí você não se interessa mais por essas coisas, mas enquanto a cabeça está ativa, a gente quer aprender, dialogar, trocar, né, essa coisa. Então, assim, eu acho que prevalece esse pensamento, até mesmo porque, como foi instituída aqui, essa questão da preservação do patrimônio, é uma visão totalmente europeia do patrimônio. Como é, assim, traçando um breve histórico... Mas o que seria não europeu? Em termos de patrimônio? Que seria não europeu? Genuinamente brasileiro, por exemplo, lá em América Latina, a gente quase não dialoga com os países que estão aqui à nossa volta. Repare, a coleção Cadernos do IPAC, inclusive, é um dos pontos que eu critico, que eu na época participei disso, inclusive, e que critiquei. Por que a gente traduziu para o inglês e não traduziu para o espanhol quando a gente tem países de língua... A gente tem pensadores aqui, fantásticos, a gente tem... Sim, mas peraí, espanhol também é europeu. Não, mas eu estou falando daqui. Sim. Estou falando do México. Eu estou falando aqui da América Latina mesmo, né? Sim. A gente termina sem dialogar com isso. Não, mas você entendeu que, na verdade, primeiro, toda a concepção da gente é europeia, certo? Mas isso não é universal nesse campo, hoje? Aurélio, mas por que é universal? A gente foi colonizado, a gente perdeu nossas referências. Não, né? E a gente aprendeu a não utilizar os pensadores da gente. Isso é um fato. Porque a gente não conhece de produção indígena. Sim, vou te dar um exemplo, tá? Pierre Verger, quando foi para a África e tal, aquele registro todo que ele fez lá, e aí eu estava conversando uma vez com uma grande amiga minha, também de saudosa memória, a mãe Estela, né? Sobre quando ela foi para Ifé. Foi um acontecimento na Nigéria isso, né? E ela via também, o que ela me contou de lá, é que a preocupação lá em Ifé, das preservações e tal, principalmente do patrimônio
também material, mas imaterial, basicamente imaterial, né? Tinha essa mesma lógica. Eu queria entender como é que você sai dessa lógica de que você tem que registrar, que você tem que estudar, que você tem que ter as referências. Aquela da historiografia, por exemplo, eu sei que você gosta de historiografia, lógico, naturalmente a gente que é desse ramo, quem é da cultura gosta de história, né? E nós temos, pois eu falo, por exemplo, o João José Reis. A história específica é a história da cultura, a história das mentalidades. Sim, aí eu falo, João José Reis, por exemplo. João José Reis, a gente conversou muito já. Ele me disse, Aurélio, eu sou marxista. Eu sei que você é conservador, eu sou marxista. Mas a nossa visão sobre historiografia é a mesma. Eu cito o João José Reis nos meus livros. Porque eu concordo absolutamente quando ele diz que a historiografia não pode estar a serviço de ideologia, ela não pode inventar coisa, ela não pode pegar fontes, quer dizer, selecionar fontes de uma maneira... Claro, ele diz ninguém é santo, todo mundo põe um pouquinho... Sim, mas a gente não vai... Peraí, mas uma coisa é essa, outra coisa é a gente não poder, de forma alguma, reconstruir, né, isso, e pensar de uma outra forma. A gente vai ficar o tempo inteiro procurando exemplos tão longe da nossa, inclusive da nossa realidade, né? Porque eu acho que esse é um grande problema para o nosso desenvolvimento. Né? Eu acho que uma nação que consiga se desenvolver, ela obrigatoriamente ela vai ter que encontrar... A gente tem vida inteligente aqui, a gente teve pensadores fantásticos. A questão é que a gente utiliza cada vez menos isso, eu acho. Sim. Bom, eu quero um exemplo. Não só aqui no Brasil, na América Latina. A gente tem pessoas aqui que são fantásticas, inclusive de direita. Tem um cara que eu gosto muito de direita, que é o Vargas Llosa. Entendeu? Eu acho ele um dos melhores escritores do mundo. Aliás, eu não, né? O cara ganhou o prêmio Nobel. Não quem sou eu pra dizer. Mas assim, então a gente tem gente muito boa aqui que pensa sobre isso, entendeu? A gente tem um cara como o Milton Santos, que as pessoas estão bebendo aí muito. O professor Milton Santos, ele avançou muito com algumas questões. Eu tenho minhas discordâncias com o Milton Santos, mas eu reconheço que realmente ele é uma referência. Mas você não vai negar que Milton Santos pensou em algumas coisas que são importantíssimas. Sim, nem o conservador vai desmerecer Milton Santos. Então, assim, claro, eu jamais vou deixar de valorizar a Europa, o pensamento europeu. Eu sou um cara que, como eu te falei, eu li muita literatura, e li muita literatura estrangeira, sobretudo alemã. Eu li muito Thomas Mann e Hermann Hesse em minha vida, assim, Nietzsche, né? Foram autores que eu li muito, assim, com 13 anos eu me lembro que eu estava lendo tudo de Nietzsche. E literatura, basicamente, li tudo de Hermann Hesse, quase tudo de Thomas Mann. Então, assim, eu estou falando disso como uma autocrítica também, entendeu? Eu consumo muito mais literatura de fora, geralmente, do que daqui. Agora eu tenho feito exercício para mudar isso. Tem autores daqui que eu gosto muito. Não sei se você conhece Adonias Filho. Sim, Adonias Filho também um conservador de ótima cepa, né? Mas é um autor da porra, entendeu? Sim, deve claro. ser promissor, né? Eu já li ele, fantástico. Eu acho que ele faz uma leitura daquela região ali, sobretudo, do sul da Bahia. Eu acho uma visão, geralmente, que você encontra. Não, você sabe que eu sou autor de livros sobre história de Ilhéus, né? E eu não só escrevi a história de Ilhéus, como escrevi contos situados historicamente no tempo de Ilhéus. Eu acho que eu não te dei esse... Vou ter que te mandar esse arquivo depois, eu acho que você vai gostar. Não, tá? E eu aproveito a visão um pouco da Adonias, né? E com a do Jorge Amado, né? Eu acho que o Jorge Amado ficcionou e o Adonias foi mais fiel ao que realmente é um quadro, que realmente aconteceu. É o que eu sempre achei. Eu acho que realmente ele dá de uma maneira mais crua e mais verossímil, e me interessa às vezes mais. A linguagem, a forma narrativa, eu sempre preferi. Eu não gosto muito de fazer. Eu tomei alguns puxões de orelha por fazer essa comparação, mas eu sempre faço. Entre Adonias Filho e Jorge Amado, eu valorizo bastante Jorge Amado, mas eu sempre preferi ler Adonias Filho. Era uma preferência minha, né, pessoal. Não é todo mundo que tem essa preferência. Mas eu sou um consumidor de literatura, assim, eu sou voraz de literatura, eu gosto muito de ler, sobretudo literatura mesmo, romance. Eu quando era pequeno, eu achei que eu fosse terminar sendo escritor, tanto que eu lia. Recentemente até, eu vendi uma crônica para um trabalho fantástico do João Farcas, que ele fez, Desmascarado de Maragogipe. Ele me encomendou para fazer um texto técnico sobre o carnaval, só que eu havia acabado de fazer para a prefeitura, para a Casa do Carnaval aqui. Eu mandei até uma foto que eu estou segurando o livro da Casa do Carnaval, e eu tinha feito exatamente sobre esse tema. Eu disse para ele, mas não tem condição de fazer outra agora, assim, sobre isso mesmo.
Ele, não, mas você faz um menor, assim. Bom, enfim, o resultado foi que eu acabei fazendo uma crônica, né? Me esqueci o nome, Memórias do Reinado de Mônaco Maragogipe, alguma coisa assim. Ótimo. Mas foi, assim, eu gosto, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, enfim, e é basicamente o que eu faço aqui. As minhas distrações são tocar, né? Brincar com meus cachorros. Agora eu não estou mais saindo, mas eu andava todos os dias com meus cachorros, antes dessa quarentena, antes desse isolamento social. Desde então eu não saio mais de casa. Eu só saio para ir rapidamente ao mercado e já assim, eu e minha esposa, a gente com tudo muito esquematizado já, papum, volta e limpa tudo, e álcool na zorra toda. E assim, eu estava acostumado todo dia a andar de bicicleta, correr, né? De repente eu me Sim, vejo trancado aqui. Agora eu consegui botar um rolo de treino para minha bicicleta, para eu poder dar as pedaladas, porque sou um cara de 43 anos também, não sou mais nenhum menino. Então, sim. se o corpo para, começa a entrevar, né? A gente precisa estar com um corpo mais ou menos são, para a mente também, para comportar uma mente mais ou menos sã. Porque a mente sã, eu acho que não é completa. Acho que tem que ter um pinguinho de loucura para Não, ser. falar Pra ser em um pingo de loucura, vamos falar de uma parte do fazer cultural que você trabalha como artista, gastronomia? Isso aí é um hobby meu. Eu, como falei, eu Eu sempre, vou, assim, você vai falando, eu vou botando as fotos aqui. desde muito novinho, quando eu via todo Você mundo em volta do misturando bar. ingredientes no liquidificador, né? Isso aí é o pesto, eu estou fazendo pesto. Meu pesto, eu uso muito alho, cara. É quase um pesto medicinal mesmo, porque eu sou louco por alho, né? Eu E também. minha comida, Somos eu pego, dois. quase não uso sal na minha comida, e eu me enveredo por vários tipos mesmo de comida. Eu não sou muito de doce, faço um bolo, tá? Mas eu sou muito de fazer doce, não. Meu negócio é fazer mais Ah, salgado mesmo. é por isso que você É não biscoito. engorda, né? Porque você usa pratos com farinha de trigo, né? E consegue não engordar. Eu estou te mostrando um nhoque aqui. O seu nhoque. É, eu faço a massa do nhoque, faço tudo direitinho, né? Faço Aham, molho também. Eu gosto de sim. fazer molho de tomate com tomate pelado, né? É. Eu sou abusado mesmo na hora de comida. O macarrão tem que estar al dente, Não, eu estou mostrando o sabe? macarrão agora, o macarrão montado no prato. Tem essa coisa da arte de montar o prato também, né? Faz parte da Ah, arte mas da aí, gastronomia. mas aí é que tá. Aí é coisa da minha esposa. Minha Ah, esposa que gosta é? de. Não é você que faz a Ela é, estética, não, da coisa? ela é blogueira de gastronomia, então ela sempre está postando coisas sobre gastronomia, ela tem um canal disso também. Ah, ótimo. E, e Tá, aí isso tá, não, ela tá indo na aproveita e faz uma ali, divulgação. Que quem quiser ver qual é o canal dela, é ocupada, confesso. O nome. sim, o nome dela para o pessoal procurar. Amélia Santana. Ah, ótimo, maravilha. E eu tenho também Isso aí. aqui Não tinha botado tudo lá pra mostrar, não, que eu achei aqui. eu Eu tenho, achei aqui, cara. eu tenho uma massa de pão sua aqui também. Você, Não, é uma coisa que eu faço dia sim, dia não, quase. Faço, sim, 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 tem, eu gosto de fazer pão. Eu não como pão industrializado há muito tempo já, inclusive. sim. Muito tempo mesmo, assim. Eu faço meu pãozinho, entendeu? Em vários formatos, em vários tipos de pão eu faço pão até de calabresa. Gosto, e eu gosto de comer. Agora, eu não gosto de comer muito. Eu como uma quantidade para ficar satisfeito e não gosto de ficar empanzinado. Eu hoje bebo também muito pouco, assim, muito pouco mesmo. É É, uma vez no mês. E olha lá, uma taça de vinho, por exemplo, assim, sabe? sim. Então, assim, a bebida já foi minha diversão durante um tempo, há muitos anos ele deixou de ser, assim, não curto muito também. Não é uma coisa que me distrai. Então é basicamente isso. Tocar, brincar com meus cachorros, fazer comida. São meus hobbies principais. Assim, que eu pratico todo dia, né? Eu toco um É, pouquinho de piano, um pouquinho de sax, eu brinco com meus cachorros, escrevo. tem uma foto que Você você me escreve? mandou aqui com a vela, né? Barco à vela. Ah, sim! Isso aí é porque eu tripulei, eu cresci lá no. Cresci no Yacht Club, né? Desde pequeno. Enfim, tava lá jogando sinuca, escorregando aquela rampa de lima ali, metendo nos barcos. Aí especificamente, é uma foto do Pinaú, na regata para Maragogipe. O tripulei só, o capitão aí era Sérgio Neto, né? Eu tenho Sim. a raiva amador, inclusive eu sou navegador, tenho Ah, carteirinha que de arraia. maravilha, maravilha. Eu gosto, eu sempre tive uma relação muito. Outra coisa, que eu sempre tive uma relação muito forte com o mar. Eu pegava a onda, mas eu mergulhei durante muitos anos de minha vida. Mergulhei muito ali atrás do Farol da Barra, só com snorkel, nada de garrafinha. É, Snorkel, óculos, saindo do Farol da Barra, até atrás do Yacht Club lá, eu fazia muito percurso. Sabe quem foi comigo algumas vezes fazer esse percurso? Christian Cravo. Christian Cravo, que é fotógrafo, que é filho sim, do sim. Cravo, e que é meu amigo de infância. A gente cresceu junto. Quando ele não estava nessa marca, ele estava aqui e a gente estava andando por aí. Enfim,
E- A gente, a gente fazia muitas perguntas para é, o iate clube de Braz. Aí saía no iate, tomava um banho e ia embora. Às vezes ficava um pouquinho na piscina ali, mas era isso. Foi uma adolescência bacana, né? Assim, é. eu E, tive um, eu tenho a foto agora de você tocando piano. esse piano aí, essa foto que eu te mandei, é lá em Caetité. É no Hum. Centro Anísio Teixeira. Esse piano, segundo o pessoal de Caetité, acho que Mara me falou isso, foi o maestro Vila Lobos que presenteou Anísio Teixeira com esse piano. Aí quando eu vi esse piano lá e me disseram essa história, então eu tenho que tocar uma musiquinha. Aí eu toquei a musiquinha lá, né? É Cara, outra coisa, assim. Minha vida sempre foi regada muito por causa de meus pais, a literatura e música também. Caetité, É, Caetité é um exemplo fabuloso de cultura material e imaterial, né? Quer dizer, uma riqueza da cidade de Caetité, né? Uma coisa impressionante. Caetité é maravilhoso. Caetité é uma cidade maravilhosa, tem aquele observatório lá em cima, aquele centro histórico ali. A gente fez algumas ações ali interessantes, na época de Fred, na época de Frederico Mendonça. A Sim, gente fez algumas preservações aqui de tombamentos bem importantes na época. Só que a gente não conseguiu muito contato com a prefeitura na ocasião. O prefeito estava muito ocupado e a gente foi fazer um seminário lá grande, uma exposição. Era uma exposição que a gente fazia muito, né? Que era 40 anos do IPAC, a gente viajou a Bahia toda. Né? então. A Bahia é um estado muito diverso, né? Você deve ter viajado muito interior, né? A diversidade da cultura baiana é uma coisa. A gente fala em baianidade, mas é uma coisa muito aqui, do recôncavo daqui, de Salvador. Né? Exatamente, é. Não, eu não sei o que é maior, porque a Bahia já é grande em território mesmo, né? Geograficamente. Mas, assim, em diversidade, é fantástico, assim, um modo de vida e comida. Você fala de gastronomia, gastronomia é uma coisa que, basicamente, mostra a cultura do lugar, porque se ela é feita com elementos do lugar, né? Um clima, para o clima do local, né, que você está. Gastronomia pensada é mais ou menos isso. Eu peguei uma frase, que eu tenho até um projeto, uma frase, acho que de Raul Lodi, que diz que toda a cultura passa pela boca. Eu fiz um projeto com esse nome, e passa pela Sim, boca mesmo, através da comida e da fala, né? São, acho que, os dois elementos mais importantes. Aí, quando você viaja para um lugar, eu acho que você não conhece um lugar bacana se você não comer a comida local. Então, quando eu viajo, eu procuro comer a comida local. Eu tenho essa coisa, assim, de procurar saber um lugar que não é onde o turista come. Eu fui para Barcelona, fiz questão de chamar um cara assim no canto, velho, eu não quero um lugar que turista come, eu quero um lugar que turista não come. Para você me dizer onde a galera daqui come, entendeu? Para entender como é. Porque inclusive eu que faço muito, cozinho praticamente todos os dias, eu consigo entender mais ou menos a lógica, né, do local, porque eu imagino o preparo, eu sei como é que a pessoa está fazendo, como é que ela corta, né, se é julienne, se é filete, enfim, o tipo do corte, do alho, enfim, das coisas todas, e do que é com o que é que carrega mais. Tem uns lugares que são mais apimentados, outros menos, uns mais gordurosos, né, geralmente lugares mais... Então, assim, lugares mais frios. Então, eu acho que a gastronomia fala muito dos locais e das pessoas, sobretudo, que vivem naquele sim. local. É, Eu tenho Carnaval de Maragogi, acho, tá? deu problema com o áudio de novo. Repete sobre o carnaval do Maragogipe. Tá ouvindo bem agora aqui? Tá, tô. Acho que eu deixei um assunto para trás na nossa conversa, de quando eu falava do Carnaval de Ah, Maragogipe. sim. O trabalho de registro que a gente fez, assim, de uma forma sistemática, sabe? Pensando num plano de entrevistas e depois constituindo um dossiê, porque o primeiro dossiê que eu conheço, pelo menos, de registro que teve foi do Carnaval de Maragogipe, naquele formato. Ali que você tem, contando a história do local, a história da comunidade, a história do carnaval, os protagonistas daquela festa. Eu acho que foi do Carnaval de Maragogipe. Eu, pelo menos, não tive contato com outro antes. E foi tudo construído dessa forma, né? A gente se integrou à cidade. Eu fiquei praticamente morando em Maragogipe um tempo, entendendo aquilo ali. Então, eu sou um cara que eu transitei nessa parte do campo também, né? De estar ali pesquisa de campo e fazendo pesquisa mesmo, entrando em arquivos e procurando notícias, reportando, fotografando. Não só escrevo e fico teorizando, mas eu sou um cara que tive ação no campo mesmo. Assim. Eu estive lá na ponta. Estive lá na ponta da preservação do patrimônio e acredito que meio que no início. Porque se você considerar a legislação baiana de patrimônio, né, Voltado, a gente tem a lei 8895, que é de 2003, mas ela só foi regulamentada em 2006, pelo decreto 10.039. E eu entrei em cena em 2007 e pego um impacto sem qualquer estrutura até para trabalhar com isso. Então, eu acho que o começo da preservação do patrimônio material de uma forma sistêmica assim, foi com essa aqui que eu participei, lá no IPAC, nessa época. E começou pelo Carnaval de Maragogipe, a gente depois entrou pela Festa Boa Morte, Desfile de Afoxés,
E por aí foi, até chegar nos terreiros, e agora a gente já passei pelo Zambiapunga, enfim. Então tem uma história, a minha história é muito ligada a isso, né? A essa parte, pelo menos profissionalmente, e também pessoalmente, porque minha vida termina se confundindo com isso, né? Você termina transitando muito nesse meio, então assim, não tem um dia em minha vida que eu não fale com alguém de Maragogipe, ou sobre Maragogipe com alguém, o carnaval, entendeu? Não tem um Sim, carnaval que eu passe aqui que eu não lamente de não estar lá em Maragogipe. É verdade, eu fico aqui assim, às vezes, tô no carnaval. Carnaval de Salvador, pra mim, assim, já ficou mais difícil, eu sair, tá no meio do povo mesmo, assim, muita gente. Eu não gosto, a música muito alta, não sei o quê. E Maragogipe tem aquela coisa que tem umas partes mais tranquilas, que tem muita criança. Eu gosto mais de ficar ali, por ali, tá? E aí não tem um carnaval que eu passo em Salvador que eu não lamente passar em Maragogipe. E não tá sim. passando nada. Mas quando você era mais jovem, eu acho que você saía atrás do trio, assim, mais aqui, não. Eu Ou nunca nunca fui. foi de festeiro? Não. Eu vou dizer para você mais. Eu fui há cerca de 4 anos ou 3 anos para um camarote pela primeira vez em minha vida por causa de minha esposa. Foi para o 2222. Que ela foi convidada por causa desse blog dela e a gente foi lá pro camarote. Eu adorei, inclusive, por causa da estrutura, foi muito gostoso, o carnaval. Mas eu antes era muito radical, sobretudo em questão musical. Eu sou assim, um cara que eu gosto muito de jazz, eu ouço praticamente todo dia Chet Baker, Billie Holiday, praticamente que eu ouço todo dia, mais deles um pouco, mas mais a parte de cool jazz dele mesmo. Claro, eu ouço Gilberto, assim, eu me lembro quando eu escutei Gilberto a primeira vez, que eu me liguei mesmo assim, foi num disco dele com os Tanguettes, eu fiquei maluco, eu Sim, tinha uns sim. 8 anos de idade. Eu não Lembro parava de sim. escutar aquele disco com 8 anos, sabe? Eu conheço aquele disco de frente para trás para frente. Cada notinha de Tanguettes ali eu conheço, porque eu ouvia muito. Eu botava o Walkman, ficava desde criança, era louco o João Gilberto. João Gilberto, para mim, era a coisa mais agradável que tinha de ouvir. Ele e Chet Baker, que eu encontro uma semelhança até, na forma de cantar, aquela coisa assim, baixinha, né? Mais macia, né? E é isso. E a música do carnaval, eu me lembro que eu me incomodava muito. Eu achava que. Eu era muito radical. Eu era muito radical. Eu não aceitava aquela coisa, aquele barulho, aquelas músicas. Eu achava que era tudo uma besteira, aquelas coreografias. E eu não enxergo mais assim há muitos anos, claro. Eu vejo o Aham. carnaval como uma importantíssima e que tem uma cultura muito forte, sim, É. né? Várias formas, inclusive, e com músicas muito boas até, É, e que eu não gosto. o próprio Eu não axé, gosto ele traz elementos até eruditos, né? Na composição do axé, né? mas eu tinha esse preconceito. Talvez isso, Aurélio, tenha sido resultado de 2 épocas de minha vida que eu fiquei com essa coisa assim. Foi uma época que eu morei no corredor da Vitória, que os trio elétricos ficavam afinando aquilo ali, aí eu fiquei ficando com raiva. E quando eu morei no Morro do Gato, que no Clube Espanhol, todo final de Sim. semana eu fazia ensaio. E isso pra mim, eu morava no 11º andar, a música parecia que era dentro da minha casa, não podia fazer nada. Então eu tomei pavor, geralmente eu viajava. Quando chegava pro carnaval, eu saía de Salvador, quando eu era jovem. Mas eu saí com meus amigos, assim, uma vez, duas, tá? Mas nunca fui um cara carnavalesco. Nunca. Carnaval de Maragogipe eu curto mais. Eu vou lá, boto o dedinho pra cima, sabe? É mais. Apesar de eu gostar muito de. Eu não danço, eu sou péssimo. Não, Eu tenho. eu também sou péssimo. Sou péssimo em dançar. Eu não, Mas eu me solto, saio pulando. Eu não tô nem aí pra quem tá olhando, né? não é questão disso, é questão que eu não consigo mesmo. Eu me sinto artificial, não me sinto bem. Não sei, não é uma coisa que é natural em mim, entendeu? Sim, Eu sim. dançar. Eu lamento, que eu acho dançar uma coisa fantástica. Eu admiro muito mesmo, adoro. Eu vou para espetáculos de dança, inclusive. Mas é isso. Mas enfim, aí o Carnaval de Maragogipe ele terminou me ajudando muito a ter essa compreensão do patrimônio, não é? Pelo discurso das pessoas, como é que eu ia buscar, como é que eu ia registrar isso, que informações a gente tinha que coletar para poder situar aquele carnaval, descobrir mais ou menos a temporalidade, né? Aí, como é que a gente vai achar notícias, onde é que estão as notícias, aí a gente se deslocava. Eu cheguei a ficar hospedado no terreiro Ilha Labaxé, uma das vezes que eu fui lá, que é bastante importante também nesse aspecto da festa. Eles tinham um bloco do terreiro, que foi importante durante o período. Enfim, eu conheci pessoas assim fantásticas, notáveis. Aliás, vou dizer para você, no meio do meu trabalho de estudo de cultura, eu sei que a gente está falando da minha vida pessoal, mas assim, eu terminei conhecendo as pessoas mais extraordinárias, sabe? Uma delas, indiscutivelmente, é Dona Dalva. Dona Dalva Damiana, do samba de roda. Ela é, para mim, assim, é das pessoas mais importantes da humanidade. Ela é uma das representantes do samba de roda, assim, mais... Ela é fantástica. Dona Dalva, que
Deus cuide dela bastante, ainda muitos anos aí, que a gente tem a dona Dalva, e que ela conseguiu atravessar essa pandemia. Mas são pessoas extraordinárias que me ensinaram muito. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Eu me lembro quando eu cheguei para trabalhar no Carnaval de Maragogi, que eu fui com Lula, eu ainda estava com aquele ranço da iniciativa privada e do meu trabalho de obra, e eu andava muito com uma pastinha de couro, né? Eu andava com isso. Eu andava mesmo naquele calor desgraçado, eu andava todo social, com uma pastinha de couro, e aí eu cheguei na prefeitura e fui recebido dessa maneira, com super respeito, mas com esse afastamento. Enquanto Lula, que foi com a camisa de botão meio aberta, assim, Lula já era um funcionário antigo do IPAC, ele já é falecido até, foi um dos meus melhores amigos. Ele foi recebido de uma outra forma, eu vi que ele, sabe, Lula, pá, não sei o quê, era um cara que já era querido, que já estava ali dentro, que precisava estar duro daquele jeito, lidando de uma maneira muito institucional, sabe, e formal, daquele jeito. E eu fui aprendendo a partir daí a me soltar mais mesmo, a quebrar um pouco, a ter mais jogo de cintura, porque senão eu via que eu não ia conseguir entender aquilo. As pessoas não se abrem. Sim. E por outro lado, eu não precisava representar aquele papel naquele lugar. Eu podia ser sincero, como eu estou sendo com você aqui agora, estou conversando com você. Se você estivesse do meu lado aqui, com o meu cabelo preto desse jeito, que está imenso, porque não estou podendo cortar nessa pandemia, eu vou comprar uma máquina que nem você, cortar. Eu adoro a máquina. Aconselho. Eu sou muito curto, eu gosto de cabelo curto, para mim é prático. Lógico, né? Gasta menos shampoo também, é uma maravilha. Eu sou calorento, eu sou um cara calorento. Eu não também. Gosto de frio, mas calor eu tenho muito, muito mesmo. Isso aqui eu peguei até de esposa, ela emprestou para poder segurar aqui, porque senão fica caindo na cara. Não, mas, e você falou de Caetité, eu já passei noite lá no verão, é frio, é gostoso. Adoro Caetité. Caetité tem um clima maravilhoso. Clima maravilhoso. Isso é uma belíssima cidade, de pessoas fantásticas que eu conheci em Caetité. Acho que Mara, que cuida do centro de Teixeira, né, o nome dela, é uma pessoa fantástica, adorava ela. Né, pra lá, enfim. E o trabalho lá fluiu bem, fluiu bastante bem. Mas Caetité é bem frio. Tem outro lugar frio também, no Sertão Produtivo ali, que eu gosto, Morro do Chapéu. Você conhece o Morro do Chapéu? Não conheci ainda, vou conhecer ainda. Pessoalmente eu não conheço. O Chapéu, eu ouso dizer que é imperdível também. Eu vou conhecer. Claro, a gente tem uma Bahia imensa, eu dizer que é uma cidade imperdível, de 417 municípios, mas eu rodei muito a Bahia, sabe? Na época do IPAC, 2007, 2011, eu rodei muito pela Bahia, muito mesmo. Eu até vou recomendar, viu, aproveitar, Matheus, que muitos dos nossos telespectadores não são baianos, né? E dizer que as pessoas que, quando quiser fazer turismo, conheçam a nossa Chapada. O Chapéu é o norte da Chapada, Rio de Contas é o sul da Chapada, Caetité já quase entra nessa, né? É uma cidade linda, adoro o Rio de Contas, adoro o Rio de Contas, é maravilhoso. Belíssima, né? E aproveitando esse mote, vamos falar um pouco agora de patrimônio material, né? Sei que você não está mais no IPAC, mas você está mais focado hoje no imaterial, né? Sim. No teu trabalho hoje. Estivemos especializando mais em patrimônio imaterial mesmo. E relembrando o nosso querido Fred, eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu estava no conselho, você foi meu colega de conselho, mas não nessa época, você entrou depois dessa discussão que teve lá sobre o tombamento de plataforma, lá da fábrica São Brás e as casas dos operários da fábrica São Brás. Acho que você conhece. Oi? É a Vila Operária que você está falando? Exato, lá de plataforma, tá? E aí, Fred não pôde ir naquela sessão. E eu fiquei meio que. Eu saía da sessão para falar com ele no celular, ele me orientando e voltava. E eu acabei sendo voto vencido na posição que Fred defendia, de fazer um tombamento mais restrito. Por quê? Porque ele não queria tombar casas que estavam ocupadas por pessoas simples, né? E depois essas pessoas ter que pedir autorização para trocar uma telha. Esse é um problema seríssimo que a gente tem na preservação do patrimônio material do Brasil. O Brasil é um país pobre, que tem dificuldade em manter todo esse patrimônio material. Outro lado também que eu queria falar, você falou de Caetité e Rio de Contas, o que eu recebi como conselheiro, eu fui conselheiro por 8 anos, o que eu recebi de queixas, tenho muitos amigos no interior, de queixas do interior, de Ilhéus, de Feira de Santana, de muitos lugares da Bahia. Só dão importância a Salvador, só investe em Salvador. Claro, eu sei que não é isso. A gente sabe, tem Cachoeira, por exemplo, que a gente faz a Flica lá, tem o IPAC tem uma ação lá, embora tenha o escritório do IFAM, o IFAM cuide mais de Cachoeira, seja a área de responsabilidade do IFAM, né?
Mas o pessoal reclama, né? Itapororocas, lá na região de Feira. Como é que você vê essa questão do patrimônio material, essa discussão de como manter essa preservação, a legislação, não é muito engessado isso? Como é que você vê? São duas coisas. Primeiro, são dois assuntos distintos Sim, aí. sim, lógico. A primeira coisa é isso que você falou, da questão do engessamento, que Fred se preocupado e que é real. Não é à toa que eu não era favorável a tombar terreiros e se registrar. Porque o tombamento, infelizmente, sim, é um instrumento que tem atrasos ali. Então, para você, por exemplo, abrir uma janela, um terreiro, se você tomba um terreiro, e aí você precisa abrir uma janela, você precisa consultar o órgão que fez o tombamento, seja o IFAM, o IPAC, enfim. Se você precisar, tem um caso que é emblemático, que é da Casa Branca, que foi, acho que, o primeiro terreiro tombado aqui, Antônio Luiz, que me narrou, ele lá da Casa Branca. Que é lá da Vasco da Gama, né? Se não me engano. Vermelho, aqui pertinho, Vasco da Gama. É. E o que ele me falou foi o seguinte: Matheus, depois do reconhecimento do patrimônio do Brasil, o número de visitantes aumentou assim, tipo 800%. E a gente começou a receber muita gente em casa, que se hospedava, não sei o quê. A gente precisava fazer um banheiro a mais. E a gente pediu para fazer um banheiro. Pediu para o IFAM. E depois de 6 meses, ninguém tinha respondido, eles fizeram um banheiro. E depois o IFAM queria. Acho que o IFAM chegou a falar em multa, alguma coisa assim, porque eles tinham feito sem autorização. Mas você entende que a dinâmica de um local como um terreiro de candomblé não comporta ser preservado com um instrumento como é o tombamento hoje, que poderia até mudar, né? E eu não vejo problema em se registrar, porque você pode preservar também questões arquitetônicas através do tombamento, apesar do terreiro não ter questões complexas de tombamento para serem registradas. Inclusive, tem mudanças que são feitas, né, de santo, depende de quem está no comando da casa. Enfim, isso vai ter uma dinâmica até disso, né? Até de construir, às vezes, um barracão diferente, enfim. E que não comporta um tombamento. Então, sim, eu acho que o tombamento é um instrumento hoje, precisa ser revisto com certa urgência. Precisa ser reformulado, revisto. De que forma? Eu acho que a gente cita, inclusive, no final da lei de tombamento, alguns benefícios que eu nunca vi as pessoas receberem, que são benefícios fiscais, são facilidades. Como é? Quando você pega dinheiro, financiamento para você fazer obras, facilitar no banco. E eu não vejo isso na prática. Eu não vejo os órgãos de preservação. E hoje estou, eu sei, mais uma vez, eu nem gostaria de entrar nessa coisa do trabalho especificamente, mas eu hoje estou na Secretaria de Cultura e faço essa autocrítica. Eu acho que a gente precisa rever, porque a gente praticamente pensa em fiscalizar, mas não pensa nessa parte, né? Por que a gente não trabalha esses benefícios de fato e não pensa em outros também? O patrimônio material, eu tive esse pensamento da gente fazer essas séries, né, de publicações, essa coleção caderno. E algumas outras ações, Carnaval de Maragogi, que a gente chegou aí e ajudar na festa mesmo, literalmente, assim como no Bem-Bé do Mercado também. Né, a gente participa do Bem-Bé do Mercado, que é uma festa importantíssima, Aurélio, do Bem-Bé do Mercado, que ocorre em Santa Amaro, né? Então, assim, mas primeiro, claro, são duas coisas que a gente tem que rever urgentemente. Uma é essa legislação, certo? A gente tem que pensar como é que a gente trabalha e dá esses benefícios. A outra forma que a gente tem que pensar, e você está falando de patrimônio material, mas eu acho que isso vale para patrimônio, porque eu quero que a gente chegue um dia em que tudo é patrimônio. E a gente vai preservar tudo como patrimônio, né? Porque todos dois, tanto patrimônio material ou imaterial, dependem. O imaterial, se tem uma festa, ela acontece em determinado local. Se faz alguma coisa, uma acarajé, ela vai se materializar no objeto, que é o acarajé, né? E no material a mesma coisa, ele não tem sentido se não tiver pessoas. Então um dia eu quero chegar nisso. Mas eu acho que algo que está faltando, assim, hoje, eu vou dizer para você, se eu pudesse fazer uma ação mesmo, assim, e é o que a gente vem tentando fazer hoje, é trabalhar questões voltadas à economia do patrimônio, economia da cultura e economia do patrimônio. Como é que você tem uma festa numa cidade que aumenta o fluxo turístico absurdamente, e os hotéis enchem, os restaurantes enchem, e o cara que vende cerveja ali ganha muito mais dinheiro, e você não consegue capitalizar isso para a festa, entendeu? Então, assim, a gente vai precisar trabalhar isso, porque os poderes públicos não vão poder, para sempre, pagar para a festa acontecer, não é? São muitas festas e eu quero reconhecer ainda muito patrimônio, mas a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente vai capitalizar? Como é que a gente vai pegar esses recursos para investir na própria festa? O que acontecer ali, como é que a gente reverte em função da festa, entendeu? Para não deixar de acontecer a festa. Então, essa é uma questão. A outra questão que você falou das pessoas que se queixam muito, que não chegam lá, é um fato.
Não chega mesmo, e não chega. E vou dizer para você, e esse período que eu passei, até hoje, né, de 2007 até, da minha área, pelo menos de cultura, foi a vez que eu vi ocorrer mais descentralização. Foi a vez que eu vi mais a gente presenciar mais coisas no interior. Hoje, se você chegar em diversas cidades do interior, hoje não, porque a gente está na pandemia, mas até pouco tempo você chegava, tinha uma atração lá, muitas vezes você vai achar lá, fundo de cultura, não sei o quê. Então, assim, chega, mas é aquela história que a gente falou, não chega para tudo. Não dá para... Se lembra daquela coisa que eu falei, a gente reduz conceitos de cultura, a gente tem um campo para trabalhar, né? E a gente tem uma coisa chamada recurso, que é limitado, que não é uma coisa limitada. E recursos para a cultura a gente sabe que estão longe de ser prioritário em qualquer governo que seja. A cultura não é. Tá, vamos entrar nessa questão do. Podemos entrar nessa polêmica do por que essa discussão em torno do recurso para a cultura, que uns acham de mais, outros acham de menos? Palavra de honra, Aurélio, que apesar de eu ter falado tudo isso, eu não acho que essa discussão ela venha a ser produtiva, ela venha encontrar. Eu acho que ela vai ficar num terreno inócuo e a gente vai ficar patinando, entendeu? Nessa coisa de que os recursos para a cultura são poucos mesmo, isso é uma coisa que é quase universal, infelizmente. E assim, se você não pensar muito bem, né, como é que você vai utilizar esses recursos, você vai ter resultados ainda mais desastrosos, né? Mas se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer. Não, porque uma crítica que existe e tal, porque às vezes as pessoas até, no meu campo conservador, isso é muito comum, dizer, não, peraí, isso aqui está desperdiçando, né? Mas não é só conservador essa crítica. O Márcio Meirelles me disse uma vez, quando ele era secretário, o Márcio foi quem me enfronhou nessa área de gestão cultural, gestão pública cultural. Ele disse, poxa, eu aprovo um edital aqui, numa peça de teatro, eu vou ver a peça de teatro, tem 4 pessoas na plateia. E esse grupo que foi apoiado não foi adiante, ficou naquela coisa episódica, né? O Paiva também, que você conhece, Carlos Paiva, trabalhou no MIT, claro. Um amigo bom, um grande amigo, uma pessoa fantástica, né? Carlos Paiva dizia, eu perguntei para ele uma vez, num conselho, Paiva, vocês têm um levantamento de todos os editais que foram feitos no Fundo de Cultura, do que foi adiante, do que extrapolou as fronteiras da Bahia, de quais grupos, né, a gente apoiou que tiveram realmente uma expressão, uma continuidade, que isso se transformou em algo. Ele disse, não, isso realmente falta esse levantamento. E aí isso gera uma crítica, né? Já ao lado do patrimônio material não tem essa crítica, né? O patrimônio material tem esse consenso. Mas existe sim uma sistematização dos editais. Eu acho que pode ter havido algum erro de comunicação nessa parte, porque existe sim. Existe toda a sistematização. Não, eu não estou dizendo que não tem, até porque eu já fui júri de edital do MINC e júri de edital. Fui recentemente da Secult esse ano, você estava lá comigo. E eu tenho essa preocupação cada vez que eu participo. Eu digo, olha, isso aqui, peraí, isso aqui tem que ter uma continuidade, isso aqui tem que ter tem que estar dentro de alguma coisa, não deve ser uma coisa solta, né? Então a gente tem que melhorar a gestão, aprimorar a gestão o tempo todo. Você sabe que eu acho aquele programa de ações continuadas bem interessante nesse aspecto? Eu sempre fui um defensor entusiasmado de ações continuadas, entusiasmados. Eu fui comissário do fundo gestor, do fundo gestor do Fundo de Cultura, né? Da comissão gestora do Fundo de Cultura, né? E ações continuadas passava por lá. Assim como outro edital que tem importância, se você for pensar em coisas continuadas, é o de intercâmbio, né? O de residência, né? E tal, né? Mobilidade. Veja só. Pois é. Então, assim, pense nessa questão. Claro que vai ter crítica. Pelo amor de Deus, seria ridículo não dizer que a Secult. A primeira coisa que eu vou dizer aqui, eu não sou filiado a qualquer partido, eu tenho, claro, a minha total simpatia à esquerda, ao PT, venho trabalhando há muito tempo, mas assim, não sou filiado, não tenho assim nenhuma coisa que, eu defendo até. Eu acho que tudo cabe crítica. E os editais certamente são um campo de crítica, mas assim, eu acho, honestamente, falando assim, eu não tive nada a ver com a formulação dos editais, mas eu acho muito interessante, porque você tem que pensar como é que você dá acesso aos recursos públicos. É mais uma tentativa. Pode ser que os editais tenham que mudar de formato, pode ser até que tenha que... Eu acho só uma coisa, não pode ser apenas edital. Isso não pode acontecer. A gente
gente não pode ficar apenas com editais. Sim. E isso não acontece. Entendeu? Porque, só para você ter ideia, a Secult é tão grande que nem se dialoga completamente entre todos. Existem ações acontecendo de patrimônio, como tinha na época que eu era do IPAC, de preservação constante, de pesquisa, como existem também ações do CCPI, constantes, aqueles lagos, o Pelourinho e culturas identitárias, a gente faz ações lá. Enfim, então, assim, são muitas coisas, entendeu, Aurélio? Que não dá, seria assim, injusto dizer. Você vê que a coisa é tanta que eu não sou nem capaz sequer de fazer uma crítica completa dos editais, porque eu não sou dessa área, não sou desse meio. Você não é da Soprocult, no caso, que é quem cuida da... Não, eu até tenho interface com eles, eu sou da comissão de ações continuadas, eu analiso projetos de mobilidade, eu vejo sempre, enfim, e eu acho que é importante, mas eu não formulei isso, e eu não participei dessa formulação. O que eu vi, eu vou dizer para você, quando eu entrei no Estado, quando eu entrei no PAC, no caso, e eu fui para as primeiras reuniões, eu vi muito uma coisa de auscultar, sobretudo lá na Secretaria de Cultura. E a gente viu que existia uma demanda reprimida muito grande das culturas populares. Esse nome. Depois eu até queria discutir contigo esse negócio de costura popular. A gente já passou de 1 hora, mas de repente uma outra conversa, um outro vídeo a gente vai cuidar disso. Sim. E aí, o que foi que eu vi? Eu vi que existia uma estratégia. Se você conhece a divisão dos territórios de identidade, certo? E se escolheram 5 territórios prioritários para realizar ações a partir da quantidade de demandas, né? E o Recôncavo Baiano, claro, foi o Recôncavo, a Chapada, né? Portal do Sertão, Feira de Santana, região metropolitana de Salvador, óbvio. Eu me esqueci até. Enfim, acho que o Baixo Sul também, não, o Sul, né? O Sul deve ser Ilhéus e Itabuna também tem sempre muita demanda. Chapada, região metropolitana de Salvador. Portal do Sertão tem muita produção, porque é a região de feira, pelo tamanho também, né? Então, assim, essas regiões, na época, pelo menos assim, o que eu posso falar da área de patrimônio, eu era do IPAC, e eu vivia, hoje eu até transito mais, mas eu vivia muito no universo do IPAC. Eu vivia naquilo ali, eu nem tinha muito contato com a secretaria. Eu conheço o Márcio, inclusive, conheço muito tempo, sou amigo do Márcio, e ele me conhece desde que eu sou criança. E, enfim, adoro, sou fã dele, todo o trabalho dele, e adorava ele como secretário. E assim, mas eu via que existia um pensamento, não era uma coisa assim solta. Então a gente trabalhou nos territórios prioritários. A gente tinha também os representantes territoriais de cultura, que era muito importante, né? Que era um ponte pra gente. Eu chegava na cidade, às vezes, a primeira coisa que eu fazia era procurar o representante territorial de cultura, para ele me ajudar. Eu chegava na cidade lá, vou fazer uma exposição. Eu fiz muita exposição, não sei se você sabe, mas uma coisa que eu fiz muito em minha vida, e no IPAC, foi a exposição. Eu fiz muitas exposições, algumas grandes. Sim. Tinha um programa que eu fiz com a parceria, né, com o Mauá e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Rio de Janeiro, que é do IFAM, chamado Sá do Artista Popular, que era o seguinte: é um programa fantástico, porque era completo. Você pegava uma comunidade, uma pessoa que produzia artesanato, e enviava para lá um antropólogo, um sociólogo, junto com um fotógrafo, e eles faziam um estudo básico de matéria-prima, modo de produção, escoamento. Daquilo ali resultava um catálogo e uma exposição com um dos artistas explicando as técnicas artesanais. E eles fizeram uma parceria conosco, que foi muito interessante, com o Mauá, e a gente fez muitas exposições e terminou até criando demanda. Uma delas foi de coqueiros, a cerâmica de coqueiros, né? Lá perto de Maragogipe, que é uma cerâmica com queima a céu aberto, né? Que é uma técnica antiquíssima de queima de cerâmica, rudimentar, no sentido assim, bem básica, porque a queima não é em forno, a queima é a céu aberto, com as tarísticas, e toca fogo naquilo e você assa, sim. tempera a partir dali. Então, assim, esse programa é uma coisa muito completa, e a gente fazia no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete, né, que é onde fica o Museu do Folclore, a gente fazia aqui em Salvador, no Mauá, ali, e fazia na cidade. Então foi Rio de Contas, foi Coqueiros, no caso, Barra, Passagem, Maragujipinho, e por aí foi muitas exposições aconteceram. E foi muito bacana. Então, assim, sabe, são muitas frentes, né? Eu posso falar muito dessa parte que eu vivi, e era muito intensa, de patrimônio material e artesanato, e essa coisa, tanto teórica quanto na prática, que a gente viveu esse início, né? Foi uma coisa... Assim, eu tenho saudade, hoje eu trabalho de outra forma, eu hoje trabalho mais escrevendo,
e fazendo representações institucionais, discutindo coisas em reuniões, analisando projetos, coisas desse tipo. E eu gosto dessa posição, mas assim, eu sinto saudade também daquela dinâmica da equipe que tinha. Eu viajava às vezes com 10 pessoas, 12, e profissionais diversos, era antropólogo, sociólogo, um montador de exposição específico, um fotógrafo, entendeu? Uma pessoa de produção mesmo, formada em produção. Era fantástico, foi muito bom e a gente desbravou muita coisa nesse campo. Muito legal. Bom, Matheus, eu sinto que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, né? A gente teria muitos aspectos a abordar. Nós dois temos essa hiperatividade aqui, somos desse jeito, é uma coisa fantástica, né? A gente tem que fazer exercício e tudo, aquela coisa. Até vou botar a foto aqui para finalizar, que eu não tinha colocado, a foto sua com o seu filho aqui, né? Meu Você filho tem Lucas, o filho Lucas, né? Andando de bike, Que idade ele tem já? ele tá com 21 agora, o Lucas. Ele faz engenharia química, ele mora em Aracaju. Uhum. Mas a gente se fala praticamente todos os dias. Dificilmente tem um dia que... Você foi pai muito cedo, né? Mais ou menos, fui 21, 22 anos, mais ou menos. Eu tô com 43 agora. Sim, então a gente teria muita coisa para conversar da nossa vida, dos nossos hábitos, das coisas, né? Eu descobri hoje porque que você come pratos de farinha de trigo e não engorda, que você come pouco e não gosta de... Não pensa gordo na parte dos doces, né? Que é meu problema de eu engordar, que você já viu. Eu dei uma emagrecida depois daqueles dias, viu? Eu cortei aqui, comecei a fazer natação e tal. Natação é bom. Natação é ótimo, né? Eu até vou fazer uns vídeos aí sobre isso, sobre o pace gordo, né? Que é um problema sério. A cabeça da gente é que manda na zona toda. Não, com certeza, né? Essa sua tese da boca aí eu vou aproveitar, né? A cultura que vem da boca é um pouco essa cultura também nossa, né? De como é que a gente vai entronizando essa questão da comida. Também é verdade, né? Tem esse lado aí, né? A vida a gente tem que aprender a dosar. Então... Eu já queimei as duas pontas. Hoje eu tô queimando uma devagarzinho assim, para não acabar rápido. Porque se a gente queima o caminho todo, as duas pontas o tempo todo, a gente acaba assim. Bom, então eu vou deixar para você encerrar, vou deixar você à vontade para falar o quanto você quiser para a gente poder concluir esse bate-papo de hoje. Eu acho que eu já falei demais, eu só tenho que agradecer, não, adorei. Não, eu falei demais, eu tô falando demais muito tempo, eu passei muito tempo falando, eu gosto de conversar, né, e sobretudo a gente está nessa coisa dessa quarentena, eu não tenho conversado com muita gente. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu gostei muito, muito de conversar com você, olha, mais uma vez, foi um prazer imenso e eu acho que, mais uma vez, apesar das visões diferentes de mundo, a gente tem uma coisa complementar. Eu não acho que a gente tem visões diferentes de mundo, a gente tem uma pequena divergência, a gente tem muitas visões convergentes. Mas isso muda muita coisa nos hábitos e no dia a dia. E é bacana. Você sabe, assim, só para concluir a história inteira, a preservação de patrimônio, assim, eu acho que você pode traduzir no final, você reconhecer que no mundo existem diferenças, mas ao invés de você criar problemas para essas diferenças, você aprender a valorizar essas diferenças. E você compartilhar isso com um conjunto maior de pessoas. As diferenças têm que ser celebradas. Eu acho que a diferença, quando elas não são danosas, né, quando elas não são agressivas, eu acho que elas têm que ser celebradas. Porque o igual também não se dialoga, né? Se eu pensar exatamente igual, você sabe disso, fundamentalmente, em comunicação. Sim, lógico. Então, a gente tem que celebrar as diferenças. O meu trabalho, a minha vida, basicamente consiste nisso. E eu gostei muito de conversar com você mesmo. Mesmo, aconselho, inclusive, quem você puder chamar e vir fazer isso, eu acho bacana. Você é uma pessoa muito educada e muito bacana nesse sentido. Você ouve e, enfim, sabe que eu também ouço. A recíproca é verdadeira. E, assim, muito obrigado mesmo por ter me convidado. Eu espero que as pessoas que assistam isso gostem. Assim, desculpa esse meu jeito, às vezes, que eu falo muito rápido e me mexo muito, enfim. Mas é o meu jeito. Esse sou eu, é Matheus Torres, gente. Te agradeço muito, Matheus. Um grande abraço e até a próxima.